grande estar com vocês. Que o tiro dos jovens adultos, eu só fiquei de passagem assim, mas pregando a primeira vez, é um privilégio estar aqui. Tenho certeza que esses dias vão ser dias abençoadores para todos nós. E eu queria começar, eu sempre faço uma declaração de fé lá, eu queria que vocês fizessem comigo. Estende sua mão para o céu aí bem alto, isso. Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus, fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus está aqui, Ele vai falar com você. Diga para o irmão que está do lado: Deus vai falar contigo hoje. Ele te ama demais. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Eu queria estudar um texto da palavra de Deus com vocês. O tema do acampamento é a única chance. Nós temos uma vida, uma oportunidade de fazer valer a pena, de escrever a nossa história e trazer glória para o nome do Senhor. Eu sei que todo mundo que está aqui, Deus tem sim se revelado de alguma maneira, e eu tenho certeza que hoje Deus vai começar também a aprumar algumas coisas para que você possa ser aquele porta-voz, aquela pessoa que revela a glória de Jesus na sua vida. Eu queria estudar um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Tem vários visitantes. Pega a cola do irmão aí do lado dessa porta. A joia, com o celular, tem gente com o celular aí. Isso. Lê com a gente aí esse texto da palavra de Deus. Diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Amém. Esse texto da palavra de Deus nos conta uma história fascinante. O título da mensagem de hoje é Valentes sem o olho direito. Valentes sem o olho direito. E eu gostaria de falar essa noite aos guerreiros adormecidos,
aqueles que por algum motivo deixaram a espada de lado, o escudo de lado e pararam de guerrear. Já não buscam a Deus intensamente como no passado. As experiências com Deus ficaram distantes e por vezes a gente se sente patinando e parece que alguns desafios da vida nos sentimos tão impotentes para vencê-los. Hoje eu quero trazer um recado de Deus para o teu coração em nome de Jesus. E esse texto nos conta a história de um povo, de uma cidadezinha chamada Jabes de Gileade, cujos amonitas haviam cercado ela sobre a liderança de Naás. E o povo dessa cidadezinha, se sentindo acuado e impotentes para vencer aquela batalha, vão procurar Naás para tentar fazer um tratado de paz. Naás os recebe e lhes dá a seguinte resposta que se encontra no versículo 2. Olha o que ele diz. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Ele falou: tudo bem, eu faço um tratado de paz com vocês, contanto que vocês arranquem o olho direito de todos os homens e entreguem para mim. E quando eu li esse versículo, eu falei: que pedido é esse? Por que esse homem está pedindo algo assim? O que ele queria com isso? A Bíblia vai nos dizer no versículo 2 que ele primeiramente queria humilhar, envergonhar o povo de Deus. Mas eu creio que existia ainda um motivo maior por detrás desse pedido. Naquela época, a maioria dos exércitos, eles eram treinados para lutar nas batalhas e preservar o olho esquerdo. Então, os soldados, muitas armaduras nos tempos antigos, elas vinham com os olhos esquerdos tapados. Quando a armadura não era assim, a maioria dos soldados usavam o escudo empunhando assim no braço esquerdo, eles protegiam o olho esquerdo e com o olho direito eles tinham o campo de visão aberto para lutar a batalha, guerrear, empunhar a espada. E talvez você me pergunte, mas eles podiam lutar de outra maneira. É verdade, quem aqui já tentou, que é destro, tentou tocar violão de canhoto? Já tentou fazer isso? Não dá, né? Quem é destro aqui? A maioria? Já tentou tocar? É complicado. Imagine um exército inteiro tendo que aprender a lutar com a outra mão. Ia ser algo complicado demais. O que Naás queria de fato era inabilitar o povo de Deus para o serviço, para a batalha, para o serviço militar. Era isso que ele queria, deixá-los inativos, inoperantes. Ele queria tirar o poderio do povo de Deus de guerrear. E quando eu estava lendo esse versículo, Deus começou a falar comigo, porque eu creio que é exatamente assim que o inimigo trabalha. E é interessante que Naás aqui, ele de fato tipifica Satanás. Não é à toa que o nome dele significa serpente. Ele estava tentando tirar a força do povo de Deus. Eu creio que o inimigo ainda hoje tenta tocar os nossos olhos direitos. Ele tenta nos fazer parar. Ele nos tenta fazer ficar aquietados, acomodados. E essa é a maneira dele tentar frear o povo de Deus. Ele toca nos nossos olhos direitos. Mas eu vim declarar aqui pela fé em nome de Jesus, que ele não vai tocar o olho de ninguém aqui. Tudo que Deus tem para fazer através da sua vida, ele vai realizar sim. E várias são as motivações que nos fazem parar. Às vezes é um pecado que fica lá e a gente não consegue lidar com ele, e a gente vai se sentindo envergonhado, vai parando de fazer a obra, vai parando de orar. Às vezes é uma frustração, você queria tanto alguma coisa, você tinha um sonho, você tinha um desejo, e aí não aconteceu, e o tempo foi passando, e aquilo foi te paralisando emocionalmente. Talvez foi uma decepção com alguém da igreja, um líder que você gostava, alguém que te amava, um amigo. Você esperava no momento mais difícil uma ligação, um carinho, uma visita, mas ninguém veio, ninguém falou contigo, ninguém apareceu, e você parou, desanimou. Às vezes são situações adversas, o luto, a gente perde alguém querido, a gente perde um relacionamento que nos era especial, o amor da nossa vida vai embora e a gente fica paralisado. Várias são as motivações e as estratégias do inimigo para tocar os nossos olhos. Mas hoje eu quero declarar, ele está derrotado sim, em nome de Jesus. E eu quero ver e creio que tudo que
Deus tem para realizar através de nós, através da sua vida, Deus vai fazer sim, em nome de Jesus, se você deixar Deus começar a atuar no seu coração. Amém? Amém. Quantos querem hoje aqui ouvir a palavra de Deus e serem edificados por ela? Levante as mãos. Aleluia. Eu quero olhar para algumas atitudes de Saul que fizeram com que ele vencesse essa batalha. Eu quero, em nome de Jesus, me espelhar nesse homem para que a gente possa, sim, alcançar a vitória nas batalhas pessoais que vivemos. Primeira atitude de Saul, que me chama a atenção, está no versículo 6. A Bíblia diz assim: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. A primeira atitude de Saul é que ele se indignou. Ele ficou furioso. E o que mais me chamou a atenção é que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de Saul. E esse Espírito de Deus gerou fúria, ira. Ele estava voltando para casa com um gato. E ele vê o povo chorando na rua. E ele pergunta o que aconteceu. E quando eles contam a história, a Bíblia diz que o Espírito Santo toma a vida de Saul e ele fica indignado. Isso não vai acontecer aqui não. O inimigo não vai tocar nos nossos olhos não. Ele fica indignado. Eu queria dizer para você que existe uma ira que é santa. Uma indignação, um furor que vem da parte de Deus. Existe isso. A Bíblia vai nos falar em vários textos que nós devemos nos aborrecer do mal. Em outros textos a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo ou com o pecado. A Bíblia nos fala de uma ira, de uma indignação que é santa, que vem da parte de Deus. E é isso que acontece com Saul. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Uma ira, um furor assim que é santo e vem da parte de Deus. Comigo já aconteceu algumas vezes. Às vezes não é de Deus, às vezes é na carne mesmo, que fica bravo. Mas às vezes é um Espírito Santo de Deus. Eu lembro de uma situação, tinha terminado com de jovens ali, nós fomos comer uma pizza com a galera, e na hora que eu estava saindo do carro, minha esposa já tinha ido, eu voltei para pegar um negócio no carro. Quando eu estava saindo, vem um jovem, mas ele vem trançando as pernas assim, né, completamente embriagado, e entra no carro que estava na minha frente. Eu fiquei olhando, falei, não, esse cara não vai sair dirigindo assim. Eu fiquei olhando, ele abriu a porta, sentou, pegou no volante. Eu falei, não é possível. Quando ele deu a partida, me deu uma indignação santa. Eu saí do carro, fui na porta, bati na porta, era um jovem, ele abriu a janela. Falei, cara, sai daí, brother, você não vai dirigir desse jeito. Ele falou, não, eu estou legal. Falei, cara, eu vi você vindo ali trançando as peças, vai matar alguém, vai se matar, sai daí. Não, eu estou legal. Aí eu estava tão indignado que eu peguei e abri a porta. Quando eu abri a porta, ele caiu na calçada, estava muito bêbado. E aí naquele dia nós falamos de Jesus para ele estava chateado com a vida, né, tinha levado fora da namorada, e estava ali afogando as mágoas na bebida, mas nós levamos ele para casa, falamos de Jesus para ele, mas eu lembro daquele furor que veio no meu coração. Eu lembro de outra situação que foi muito especial. Um dia, quando nós estávamos orando com um jovem na igreja, o menino chegou no culto com alguns questionamentos da Bíblia estranhos, e aí eu senti algo, eu falei, eu preciso orar com esse jovem. Vai lá na minha sala para a gente orar. E quando nós fomos orar com aquele jovem, ele ficou possesso, endemoniado. E eu estava com alguns líderes ali, nós começamos a orar. Ele tinha ido no centro e tinha ingerido um monte de coisas ali. Eu falei, cara, vamos no banheiro. Levamos ele no banheiro, colocamos a mão na barriga dele, começamos a orar e ele começou a vomitar tudo aquilo que tinha tomado ali no centro. E aí, eu lembro que já eram umas 2, 3 horas da manhã, nós orando, expulsando demônios ali, e o menino parecia que estava bem. Falei, agora curou, restaurou. Aí eu dei um abraço nele, ô glória. Eu dei um abraço nele, e aí na hora que eu estava indo para a porta assim, aquele espírito maligno tomou a vida daquele jovem. Ele senta na pia assim do banheiro e dá uma risada sarcástica e olha para mim e diz, você já cansou? Eu falei, nossa. Eu lembro que naquela hora eu baixei a minha cabeça assim, fechei os olhos e falei, Deus, o Senhor sabe que eu estou muito cansado.
Já são 3 horas da manhã, faz alguma coisa. Meu irmão, quando eu terminei de orar, veio uma ira, um furor santo assim. Já estava na minha frente, eu peguei ele pelas orelhas, assim, pá, grudei. E eu falei, Senhor, abre o ouvido desse jovem agora, para que ele possa ouvir as milhares e milhares de anjos que estão entrando nesse lugar. E eu não me esqueço. Na hora que eu terminei essa oração, todos nós ficamos arrepiados, porque parecia que um exército de anjos estava entrando ali. Aquele menino caiu no chão com a boca no pó e ele não conseguia levantar. E aí nós demos uma palavra assim, em nome de Jesus você está liberto. Quando ele levantou, o rosto dele era outro, transformado pela presença de Deus. Aleluia! Existe um furor, uma ira que vem de Deus. Eu não sei você, mas quando eu estou assistindo a televisão, vendo o jornal, às vezes, vem um furor, uma ira santa. Quando eu vejo as notícias do que acontece no nosso país. Tanta corrupção, ladrão no nosso país vira herói. Sai fazendo cena assim, a gente vê o Supremo Tribunal de Justiça do nosso país, o presidente do Supremo dizendo, povo brasileiro, fiquem alerta, o que está acontecendo aqui não é normal. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Tantas histórias de corrupção, leis que são afrontas à palavra de Deus. Tanta coisa acontecendo para haver a legalização das drogas, a aprovação do aborto, tantas coisas que são afrontas à palavra de Deus. E quando eu vejo tudo isso, uma indignação, um furor santo toma conta do meu coração. E sabe o que é o pior? É que essas coisas que a gente está vendo no noticiário, da corrupção, que está acontecendo, normalmente começa no nosso coração. Essa corrupção começa no teu e no meu coração. Nós somos falhos, nós somos pecadores. A gente dá jeitinho sim, a gente tenta dobrar a lei, a gente faz coisas que não agradam ao Senhor. E sabe qual que é a minha oração hoje? Que o Espírito Santo de Deus se aposse do teu coração. E que um furor, uma indignação santa contra o pecado, contra aquilo que é errado na tua vida, possa tomar conta de você. Que você chegue e fale, aqui não, Satanás não vai mais tocar os meus olhos. Em nome de Jesus eu não aceito, isso acabou. Eu quero te desafiar, jovem, você que está aqui, que está vendo lutas no seu casamento, no seu relacionamento, chegar em casa, dobrar o teu joelho na sala de casa e falar, aqui isso acabou em nome de Jesus. Vai haver paz, vai haver harmonia, não aceito mais contenda, Jesus é o Senhor dessa casa, chega. Quero te desafiar, irmão, você que está no vício da pornografia, não consegue se controlar, você vai pegar teu computador, vai dedicar e consagrar ele ao Senhor, vai se ajoelhar e falar, em nome de Jesus, acabou, chega, eu não aceito mais isso, eu sou um servo de Deus. Em nome de Jesus, que um furor, uma indignação contra o pecado possa tomar conta do seu coração em nome de Jesus. Quantos querem ficar indignados aqui? Um furor santo contra o pecado. O Espírito Santo de Deus se apossou de Saul e ele ficou furioso, indignado. Segunda atitude que me chama a atenção, ele se indigna e depois ele está tão bravo que ele pega o boi que está na frente dele, esquarteja em 12 pedaços, manda um para cada tribo de Israel e convoca o povo para a batalha. Ele diz, olha, quem não comparecer para o combate, é isso que vai acontecer com os seus rebanhos. E rebanho naquela época era grana, como se ele dissesse, vai ter uma multa cara para quem não aparecer nesse negócio. E aí, meu irmão, há uma mobilização no meio do povo, diante da convocação daquele homem, e 330 mil homens aparecem para a batalha. 330 mil homens vão para aquele combate. Eles entendem o chamado do seu rei. Eu creio que a segunda atitude de Saul foi convocar. Eu vim aqui hoje para te convocar em nome de Jesus, para te desafiar pela fé. Nós temos uma vida, uma oportunidade para fazer valer a pena. O que você está fazendo com a sua vida? Você vive para quê? Para ganhar dinheiro, para comprar um carro melhor, para ter um apartamento maior. Eu quero te desafiar a viver para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o reino de Deus venha sobre essa terra, em nome de Jesus. Essa é uma convocação santa e eu vou orar aqui e pedir para Deus tirar o teu sono enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus. Quando você não estiver fazendo a tua parte, porque Deus tem sim planos maravilhosos para todos nós que aqui estamos. Deus te escolheu,
Deus tem projetos para a sua vida. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te fez de forma assombrosa. Ele escreveu os seus dias no livro dele. Você é plano de Deus. E Deus quer usar a sua vida. E sabe, quantos aqui querem ter experiências com Deus? Levante as mãos. A maior e melhor maneira de nós conseguirmos ter experiências com o Senhor é quando dedicamos a nossa vida para a obra do Senhor. Quando fazemos, quando servimos, quando nos prontificamos. Quando fazemos isso, coisas tremendas do poder de Deus acontecem. Então, tanta coisa para fazer. Eu quero desafiar você a abrir tua casa, meu irmão. Começar uma célula, um grupo lá. Abrir tua casa para pastorear pessoas. Uma célula é uma igreja pequena. Eu estou feliz de ver o Wellington aqui, que se converteu lá na célula em casa. Né, meu irmão? Glória a Deus. Domingo agora vamos batizar o Wellington. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Chegou lá tal, e está uma bênção. Tem 52 pessoas lá multiplicando. Não sei nem o que eu vou fazer com esse povo todo. Deus é bom. Abra a sua casa. Discipule alguém. Caminhe com pessoas. Fale de Jesus. Quantos aqui estão trabalhando? Levante as mãos. Quero desafiar os jovens aqui a abrirem grupos de oração no trabalho. Vai lá, no intervalo, na hora do almoço, 15 minutos. Chama o pessoal lá para orar. Eu não sei pregar, não sei falar, mas orar você sabe, eu também. A gente pode, e você vai começar a ter experiências do poder de Deus. Nós temos trabalho nos presídios. Existem jovens se convertendo todos os sábados nos presídios. E preciso de gente para discipular esses caras. Coisa linda, eu fui pregar no presídio esses dias. Os meninos iam pôr a mão pelas garras, assim, falando: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Foi lindo. E aí, quando terminamos ali a mensagem, o menino veio para mim: pastor, mas agora eu preciso de discipulador. Como é que eu faço? Homens, mulheres, precisando de discipulado, você está aqui, meu irmão. Que a pessoa que bênção, você vê um jovem desse restaurado, e você foi instrumento de Deus para isso. Esta é uma convocação santa. Deus está chamando aqui intercessores, valentes de Deus, gente que tem dons, que é evangelista, pastor, missionário, está aqui no nosso meio parado. Por causa das aflições da vida, deixamos o escudo, a espada de lado. Se levanta, povo de Deus. Deus quer fazer uma obra linda no nosso meio. Coisas novas vão acontecer. Tenho certeza. Daqui a pouco eu estou saindo com os jovens lá para o templo. E vocês vão para o ginásio. Em nome de Jesus. Vai voltar de jovem adulto lá. Porque Deus é bom. Deus está fazendo coisas lindas. E Deus quer usar a sua vida. E normalmente quando Deus nos chama para fazer a obra dele, seja começar um grupo de oração, seja uma célula, discipular pessoas, normalmente vem um sentimento no nosso coração de que nós não somos capazes, de que não vai dar certo, de que as coisas não funcionam. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, começa a dar passos de fé, que você vai ver a glória do Senhor. Eu lembro quando eu comecei no ministério lá de adolescentes, na igreja eu descia na garagem sempre para orar, passava 1 hora lá na presença de Deus, falando com Deus, e eu lembro que eu perguntei: Deus, qual é o meu campo missionário? E o Espírito Santo Deus falou para mim: olha, eu quero que você vá pregar o meu nome nas escolas de Curitiba. Eu falei: amém. E aí comecei a me preparar para isso. Um dia eu estou no carro, indo numa locadora, eu vi um flash assim, de um ônibus que parava na frente das escolas, e eu enchia de adolescente e levava para a igreja. Eu falei: cara, eu preciso comprar um ônibus. Eu tinha 20 anos, era um pé rapado, seminarista, não ganha nada, é complicado. E aí fui ver quanto custava um ônibus, era muito caro. O primeiro orçamento que eu vi lá era 50 mil reais. Eu falei: misericórdia. E aí comecei atrás de ônibus, e tinha uma amiga minha que eu peguei: ô irmão, sejam bem-vindos. Aí Deus abençoe vocês, Peguei uma foto de uma irmã lá que era amiga minha, uma foto de um busão velho, coloquei assim na prateleira de casa, do meu quarto. Você não precisa fazer isso, eu fazia só para lembrar. Toda vez que eu passava na prateleira, eu via a foto e eu falava: Deus me dá um ônibus, Deus me dá um ônibus, Deus me dá um ônibus. Passou umas 2, 3 semanas, um atleta ficou sabendo do meu projeto nas escolas e quis dar uma oferta para comprar um busão. E eu lembro que eu comprei um ligeirinho prateado, Coisa linda, estava detonadão, sabe aqueles que já rodou tudo que deu? E daí eles deixam ele, tem um estacionamento lá, foi um desses. Mas eu lembro que quando eu entrei no ligeirinho, que a gente começou a dar volta com ele, eu comecei a chorar. Falei: Deus, esse é o busão do meu sonho.
E aí nós fomos, dei até uma volta no estacionamento lá da igreja, quase bati, foi uma maravilha. E aí, falei, vamos começar o trabalho nas escolas. Cheguei na escola, falar com a diretora, falei que queria fazer um trabalho contra as drogas e não sei o que e tal. Ela falou, não, beleza, eu abro aqui para você falar nas salas. Eu fui de sala em sala falando do meu projeto. Eu tinha um amigo, levei ele, a gente tinha que falar sobre as drogas. Então foi terrível, a gente fez umas dobraduras assim, ia explicando de Jesus e tal, demos para os adolescentes e tal. Cara, virou um fervo na sala, todo mundo jogando papel um na cara do outro. Né? E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu errei, Senhor, eu me senti tão pequeno ali. E aí eu vi que tinha no fundo da sala uns meninos tudo vestido de mano, assim, né? Eu falei, opa, esses caras que Deus quer usar. Eu falei, pesado, vem aqui. Vocês sabem fazer uns passos de break? Eles falaram, sabemos. Faz aí para nós. E eles fizeram, começaram a dançar, parou a sala para ver. Eu falei, opa, é isso aí. Eu falei, pesado, agora se a gente for no intervalo, vocês topam fazer isso? Eles, beleza. Aí falei com a diretora, conseguimos colocar um som lá, os meninos começaram a dançar no pátio. Parou todo mundo do colégio para ver o que estava acontecendo. Peguei uma cadeirinha e falei, gente, eu estava orando, Deus me deu um ônibus, contei a história do ônibus. Vai parar aqui hoje à noite, quem quiser entra para a gente ir no culto. Caras, quando chegou o busão na escola, começou a entrar tanto adolescente à noite que veio super lotado, sem brincadeira. E eu lembro no dia que nós fomos fazer um culto nesse colégio, levamos o pessoal do break, do skate, para aquele fervo todo. E os meninos que estavam na rua, eles começaram a subir no muro para ver o que estava acontecendo dentro do colégio. E aí quando eu fui fazer o apelo, quem queria aceitar Jesus, os meninos do colégio vieram na frente, mas os meninos que estavam do lado de fora, colocavam a mão na grade assim, diziam, eu também quero Jesus, eu também quero Jesus. E eu ia dizendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tanta gente se converteu. Eu era só um menino, um moleque, usando dobradura, Deus me livre. Mas o nosso Deus é poderoso. Eu quero te convocar em nome de Jesus. Se disponha, fala, Deus me usa. Acredita no chamado de Deus. Ele tem te convocado, tem falado contigo. Vai! Ele vai fazer coisas tremendas. Você vai ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida. Em nome de Jesus. Tem um exército de Deus aqui. Você tem uma vida, uma história. Use ela para honrar o nome do Senhor. Quem quer fazer isso, levanta a mão aqui e diga, glória a Deus! Aleluia, que tem muito. Aleluia! Terceira atitude. Ele se enfurece, se indigna, ele convoca, mas ele consegue promover unidade. O versículo 7 diz assim, então, no finalzinho, então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Eles vieram unânimes. E eu acho tremendo aqui que Saul conseguiu reunir o povo para lutar com um objetivo maior do que suas diferenças, maior do que suas animosidades. É interessante entender o que está acontecendo aqui, porque o povo de Israel estava vindo de uma guerra civil. Era um povo dividido. E se você ler o livro de Juízes, no capítulo 19, você vai ver que houve uma guerra civil. É uma história bem estranha na Bíblia. Diz que um levita está com a sua concubina, levando ela para Jerusalém, e eles estão viajando, e ele para na cidade de Gibeá. E está de noite, e ele fica na rua, ali na praça, e vem um velhinho e fala para ele, olha, você não quer dormir em casa, não fica na rua aí não, vem para casa. E ele vai, leva aquele levita e a sua concubina para casa, para passarem a noite ali. Mas durante a noite, a Bíblia diz que vem um grupo de vagabundos, de vadios, e eles vão até a casa daquele homem, e eles querem abusar daquele moço, e eles conseguem pegar a esposa, a concubina, levam ela para fora, estupram ela a noite toda. No outro dia, quando o levita vai abrir a porta, ele encontra a sua mulher na soleira da porta, já sem vida, tinha sido estuprada a noite toda. Ele fica tão indignado, que ele pega essa mulher, leva para casa, corta ela em 12 pedaços,
e distribui cada um dos pedaços para uma das tribos de Israel. E quando o povo de Israel fica sabendo o que aconteceu, a Bíblia diz que há uma comoção no meio do povo. E 400 mil homens se apresentam para lutar contra o povo da tribo de Benjamim, onde ficava essa cidade de Gibeá. 400 mil homens. E eles falam com os líderes da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim tinha guerreiros, homens canhotos que usavam a funda e eram capazes de acertar o fio de cabelo a metros de distância, diz a Bíblia. E então eles falam, não, vocês querem lutar? Nós vamos lutar. E acontece uma guerra civil. E olha que interessante. Acontece essa guerra civil e o pessoal da cidadezinha que a gente está estudando aqui de Jabes de Gileade são os únicos que não se apresentam para a batalha. Todo o povo vem e eles são os únicos que não se apresentam. E há até uma discórdia por conta disso. E agora passam-se os anos e a história é inversa. Eles estão cercados pelos amonitas e precisam da ajuda do resto do povo. E eu posso imaginar as pessoas dizendo assim, mas aqueles caras que na hora que a gente precisou não fizeram nada, aqueles caras. Mas Saul ali consegue promover unidade apesar das diferenças. Eles também são o povo de Deus. Reúne o povo, vão para a batalha e Deus traz a vitória. Eu creio que existe algo tremendo, que Deus derrama poder, derrama do seu Espírito quando há unidade na igreja. E eu creio que, com certeza aqui, existem pessoas diferentes, com ideias diferentes. Um gosta da música de um jeito, outro gosta da música do outro, um gosta do culto de um jeito, o outro acha que tem que ser de tal maneira. Nós somos pessoas diferentes. Mas nós temos um propósito, um objetivo maior centrado na pessoa de Jesus Cristo. E se houver unidade aqui, com a liderança do pastor Adriano, com a visão que ele tem colocado, se vocês se unirem aqui para buscar os ideais, os objetivos de Deus, coisas tremendas do Senhor vão acontecer nesse lugar. Eu creio nisso. Precisa haver unidade. Olha para o irmão que está ao teu lado aí e fala, cara, você é diferente do que eu. Pode falar. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que bênção que você é assim. Glória a Deus, nós somos diferentes. E Deus usa essa diversidade para trazer crescimento. Eu lembro que meu pai sempre me dizia, filho, larga de brigar com uma mão por aquilo que não tem valor, para com as duas mãos brigar por aquilo que vale a pena. Às vezes a gente se desgasta tanto, brigando por tanta besteira, por tanta coisa que não vale nada. Nosso Deus tem um chamado para esse ministério, para o povo que está aqui. Deus quer usar vocês. Vamos usar as duas mãos para ver o reino de Deus ser estabelecido nessa terra. Participar de uma visitação que vem do alto, do poder do Espírito no nosso meio. Aleluia! Eu tenho o privilégio de participar de um grupo chamado GKPN, que reúne os líderes de jovens das maiores igrejas aí do mundo, que estão fazendo um trabalho muito relevante mundo afora. Tem gente de tudo que é canto. E eu fiquei muito feliz nesse último congresso que nós tivemos de ouvir os testemunhos desses irmãos do que Deus tem feito por causa da unidade das igrejas. Eu vi o testemunho de um jovem da Alemanha. A Alemanha é um país difícil para a pregação do Evangelho. Ele falando de um congresso que eles estão fazendo com jovens lá, que se chama Boa Noite Espírito Santo. Reúne 15 mil jovens todo ano. E ele falando assim, quando as igrejas deram as mãos, e a gente começou a orar junto, e a gente deixou as diferenças de lado, coisas tremendas do Senhor começaram a acontecer nesses encontros. A gente começou a ser curado, a gente começou a ser liberto, e os encontros foram cada vez se tornando maiores. Aleluia! Ele mostrou os vídeos para nós, e eu falei, aleluia, eu quero ver isso. Eu lembro de um outro pastor no Egito, com o tanto que está acontecendo no Egito por causa da unidade da igreja. Eles falando, olha, vocês têm um privilégio, vocês podem falar de Jesus abertamente, lá nós não podemos. Então nós reunimos as várias igrejas e começamos a orar juntos. Deus faz alguma coisa, Deus age em nosso meio. E quando eles começaram a orar, Deus começou a visitar as pessoas com sonhos e visões. E ele dizendo, as pessoas vêm para a igreja sem a gente falar nada. A semana passada chegou um casal. Jesus apareceu para ele em sonho
Ele falou para a esposa não acreditou, ele começou a clamar a Deus, visita ela, e ela teve 3 vezes o mesmo sonho que ele teve. Ela falou, eu preciso deixar de ser muçulmana, quero conhecer esse Jesus. E ele falando de gente que está se convertendo por causa dessa unidade da igreja. Eu ouvi histórias tão lindas aqui em Goiânia. Sabia que em Goiânia tem um congresso de jovens que eles fazem no estádio? Ele mostrando para mim, o jogo do Brasil tinha 40 mil pessoas. No congresso da igreja tinha mais de 60 mil jovens. 12 horas de adoração, na presença do Senhor, porque as igrejas deram as mãos e eles começaram a buscar e orar, e Deus está fazendo coisas lindas. Eu queria te desafiar, meu irmão, a deixar as diferenças de lado, a focar aquilo que é mais importante, a presença do Senhor, deixar tuas críticas, deixar ali os resmungos que nós temos, focar na presença de Deus, buscar o Senhor de todo o coração, que a gente vai ver coisas tremendas do Senhor acontecendo no nosso meio. Quantos querem participar de um movimento de unidade aqui da igreja? Aleluia! Aleluia! Por fim, eu não vou falar muito aqui, senão todo mundo dorme, já está tarde. Última atitude de Saul. Ele promove unidade, mas ele profetiza. E no versículo 9 a Bíblia diz assim: disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. A última atitude deles foi olhar para aquele povo, aquele exército desmotivado, ele dizer, olhar para eles e falar: amanhã haverá libertação no meio de vocês. Hoje eu vim aqui como mensageiro da esperança dizer para você, jovem, que amanhã haverá libertação do Senhor para você. Eu vim dizer para você, irmão, que está lutando pelo teu casamento, amanhã haverá libertação do Senhor para você. Fica firme, não desiste, continua buscando ao Senhor, amanhã haverá libertação para você. Eu vim dizer para você, jovem, está lutando contra o pecado, contra um vício, contra uma situação difícil, não desanima, não desiste, continua buscando ao Senhor, porque amanhã haverá libertação do Senhor para você. Eu vim dizer para você que está frustrado, que tinha projetos e sonhos que não deram certo, chegou a pensar em largar tudo, largar teu ministério, largar tua comunhão com Deus. Eu quero dizer, se mantenha firme, meu irmão, porque amanhã haverá libertação para você em nome de Jesus. Diga para o irmão que está ao teu lado, amanhã vai ter libertação para você. Profetiza, em nome de Jesus, profetiza. Amanhã haverá libertação para você. E eu acho tremendo quando a gente vê Deus agindo, e existem pessoas que Deus coloca perto da gente que são usadas para renovar e restaurar a nossa fé. E hoje eu creio que Deus me trouxe aqui para restaurar a tua fé, a esperança no teu coração. Eu lembro quando eu era moleque, eu fiquei de conselheiro no acampamento do Palavra da Vida. E eu era responsável por fazer um cultinho com as crianças. E a gente se reuniu, e toda noite então a gente fazia um momento de oração. Eu falei para a criançada assim, tinham de 8 a 10 anos. Eu falei para eles assim: quem vai fazer o momento aqui vão ser vocês. Eles fazem os pedidos e uma das crianças vai orar. Beleza? Beleza. Aí fizemos uma rodinha e um a um foi pedindo, fazendo os pedidos de oração. E tinha um menininho que na hora do pedido dele chamava Gabriel. O Gabriel começou a chorar. Eu tenho diabetes, tenho que tomar injeção toda noite. Eu não gosto de tomar injeção, dói. E eu queria que vocês orassem para não ter que tomar injeção. Foi a oração dele. E aí tinha um piazinho de 9 anos que olhou para o Gabriel assim, levantou o dedinho. Está escrito na Bíblia que Jesus levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. A gente vai orar por você, você vai ficar bom, Gabriel. Eu falei: ai Jesus, o que eu fiz? Fui deixar as crianças comandarem a oração, eles têm fé, mas eu não tenho, Jesus, faz alguma coisa aqui. E a gente fez a rodinha, e era assim, a gente orava,
Só que o Gabriel tinha que fazer o examezinho lá da glicose no sangue, né? Glicemia no sangue, toda noite. Se desse acima de 100 na maquininha, ele tinha que tomar injeção de insulina. Se desse abaixo, estava beleza, estava liberado. E aí a gente orou, e a gente chamou o Gabriel, as crianças oraram, Deus, para ele tomar a injeção e tal. E aí foi lá, espetou o dedinho, colocamos na fitinha, pôs na maquininha, deu 87, 97, uma coisa assim o primeiro dia. Não precisou tomar injeção, foi uma festa no quarto. Deus ouviu nossa oração e tal. E aí, no outro dia, no segundo dia do acampamento, reúne a pesada, faz o exame de novo, abaixo de 100, festa no quarto. E foi assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Já virou natural. Pesada, né? Chegava o Gabriel, já sabia, Deus vai fazer um milagre. Né? E aí, quando chegou no último dia de acampamento, eu fui fazer o examezinho, deu 147, super alto. E aí eles olharam para a maquininha, todos ficaram meio tristes assim. E aí eu saí com o Gabriel, a gente foi atravessando o acampamento para ele tomar a injeção que estava lá na cozinha, estava na geladeira. Chamei a enfermeira. E eu fui orando, falei, Deus, joga a fé desses meninos. Eles estão orando com tanta sinceridade, orando em silêncio aqui. Aí chegamos lá, chamei a enfermeira, ele foi fazer o exame, foi tomar a injeção, e eu falei, Gabriel, vamos fazer uma coisa? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para Deus fazer o exame de novo? Você topa? Ele falou, vamos. E aí nós oramos ali juntos, e aí fizemos o exame. Eu lembro que quando a gente fez o exame de novo, deu 87. O Gabriel olhou para mim assim, e nós fomos atravessando ali o PV, né, o gramado, ele de mão dada, e ele dizia assim, Michel, Jesus me curou, Jesus ouviu minha oração, Ele me ama. E aí quando a gente entrou no quarto, ele chamou a galera toda, pessoal, vocês não vão acreditar, eu preciso tomar injeção, a gente orou de novo e tal. E aí o menininho que tinha profetizado lá, né, eu falei, não te disse, eu já sabia. Eu lembro que aquele dia eu voltei chorando pro quarto, porque Deus é bom, Deus é bom. Ele usa uma criancinha com o dedinho assim, para nos fazer lembrar que amanhã Deus vai trazer libertação no nosso meio. Hoje eu vim aqui para dizer para você, meu irmão, não sei se você veio de um casamento falido, se o teu último relacionamento não deu certo, se os seus sonhos se frustraram ou não. Eu não sei se você está chateado porque perdeu o emprego, ou se tinham muitas coisas na sua vida que você queria que fossem diferentes. De certa maneira, o inimigo tem tocado o teu olho, tem te feito parar. Hoje eu vim dizer para você, não desiste não, porque amanhã haverá libertação no nosso meio, aleluia! Amém. Deus quer restaurar pessoas nesse acampamento. Chega, todo o propósito do inimigo para fazer você parar, para você viver uma vida mediana, mais ou menos, vai cair por terra, porque Satanás não vai mais tocar os nossos olhos. Aqui existe povo de Deus, gente que foi escolhida, separada. O Espírito Santo tem coisas lindas para realizar através da vida de vocês. Amém. E eu vim aqui como mensageiro dizer, meu irmão, não desiste do sonho de Deus. Não desiste do sonho de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar a minha vida, cada um de nós, para que os propósitos dele se cumpram nesse tempo. Uma chance nós temos, uma vida nós temos. O que você está fazendo com a sua vida? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Queria orar por você agora.